Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no canal Fala Sério Pastor, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos começando mais um vídeo novo com perguntas muito interessantes. E eu já quero dizer a você que se não é inscrito ainda no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo aí com seus amigos. Me acompanhe aí também nas redes sociais, inclusive você pode mandar a sua pergunta para mim aí através do meu Instagram. Você entra no meu Instagram, me segue lá e manda um direct para mim que eu vou colocar você aqui no canal. E hoje nós temos uma pergunta bem bacana, uma pergunta bem inteligente, feita por uma pessoa especial. Acompanhe com a gente aí e fica com a gente até o final. Fala sério, pastor. Meu nome é Aliane. Eu tenho algumas dúvidas. Josué foi casado e teve filho, mas que consta na Bíblia? Jesus teve irmão por parte de Maria? Muito obrigado, Ariane, por sua pergunta. Realmente, na verdade, foram duas, não é? Acerca de Josué. Nós não temos, assim, pelo menos eu não me recordo, um texto onde diga assim, Josué teve tantos filhos e tal. Mas nós temos ali no final do livro de Josué, quando ele chama o povo para o arrependimento e entrega a Deus, no capítulo 24, verso 15, diz assim, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses, a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então dá a entender de que ele está falando ali no contexto familiar mesmo. Eu e minha casa, eu e os meus, a minha esposa, meus filhos, enfim. Essa pode ser uma referência também à casa no sentido de tribo, num sentido mais amplo do que apenas a família nuclear. Sim, é possível. Mas nós entendemos que esse texto pode ser uma referência a que Josué tinha, sim, esposa e filhos. Não temos isso, assim, explicitamente. A sua segunda pergunta, entretanto, é muitíssimo interessante. Jesus teve irmãos por parte de Maria? Sim, teve irmãos por parte de Maria. Mas eu vou aproveitar a sua pergunta para responder um outro vídeo, um vídeo do padre Paulo Ricardo, que fala sobre este assunto. Então nós vamos analisar o vídeo dele e vamos trazer a resposta também para essa pergunta, tá bom? Vamos então avaliar o vídeo do padre Paulo Ricardo. Quem são os irmãos de Jesus? Essa pergunta que queremos responder no Resposta Católica de hoje. Os evangelhos falam claramente de irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós, católicos, cremos e afirmamos que Nossa Senhora é sempre virgem. Ela só teve um filho, Jesus, e não teve nenhuma relação sexual, nem antes e nem depois do parto, permanecendo sempre virgem. Bom, primeiro nós precisamos entender de onde é que veio esta visão, né? De onde é que surgiu esta ideia de que Maria permaneceu virgem para sempre e se isso encontra algum respaldo bíblico. Será que Maria ter outros filhos diminuiria a missão dela, diminuiria a importância dela? É isso que a gente vai avaliar. Veja, essa ideia baseia-se em alguns dos maiores expoentes da teologia romanista, Santo Agostinho, que disse: Maria concebeu Cristo, virgem, deu à luz virgem e virgem permaneceu. E ainda Inácio de Antioquia, que disse: a virgindade é a forma por meio da qual Maria pertence a Cristo. Vamos, portanto, analisar um texto que está em Lucas capítulo 2. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. A gente vai ver aí o verso 7, que diz o seguinte: E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou em uma manjedoura, porque não havia para eles lugar na estalagem. Bom, aqui diz que Maria teve o seu filho primogênito. Qual é a diferença de filho primogênito para filho unigênito? A palavra primogênito quer dizer primeiro filho, o primeiro e não único.
Imagine uma senhorinha de uns 60 anos de idade. E aí você encontra com ela e ela está acompanhado ali de um senhor de meia idade, seus 40 anos, 42 anos. E aí você pergunta para aquela senhorinha, tudo bem, quem é esse rapaz, quem é esse senhor? E ela diz assim, esse aqui é o meu primeiro filho. É o meu primogênito. A palavra primogênito quer dizer primeiro filho. Ele é o meu primeiro filho. Ah, legal. Os outros moram aqui com a senhora também? Os outros são daqui da cidade? Ela diz, não, mãe, não teve outros. Como assim? A senhora disse que ele é o seu primeiro? Então ele é primeiro, mas não teve outros. Não faz sentido você dizer que teve o primeiro filho se você não teve outros. Ela responderia, este é o meu filho, ou poderia dizer, este é o meu único filho. Mas se ela diz, esse é o meu primeiro filho, indica que ela teve outros, isso é natural. A palavra grega, inclusive, utilizada aí, é a palavra prostotokon, que deriva de protótokos, cujo significado primário é primeiro nascido, primeiro filho. Quando se trata de um filho único, a palavra grega comumente empregada é monogenes, como aparece em Lucas capítulo 7 e o verso 12, naquele episódio da viúva de Naim. Quando você vai ao texto, diz que ela tinha um filho único, e a palavra utilizada ali é monogenes. Então, se a ênfase era de que Maria tivesse apenas um filho, não seria utilizado esta palavra primogênito, e sim unigênito. Por aí a gente já começa a entender que Maria não teve apenas um filho, ok? Mas o padre também mencionou que Maria permaneceu virgem, que José, inclusive, não a conheceu, e aqui eu estou falando realmente do ato conjugal, mesmo depois que Jesus nasceu. Quer dizer, Jesus nasceu e ela permaneceu virgem mesmo com o parto e ainda continuou virgem mesmo depois do parto, porque José não teve nenhum tipo de relação com Maria. Mas veja o que diz Mateus capítulo 1 e o verso 25. Em Mateus capítulo 1, verso 25, diz assim, vamos ver do verso 24 e 25. E José, despertando do seu sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, e aqui o verbo conhecer tem o sentido, tem a conotação sexual, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então a expressão aqui, e não a conheceu até que, indica que depois disso ele a conheceu. Veja, se eu digo assim, eu estou em jejum e não vou comer até que dê 6 horas, isso significa que nunca mais eu vou comer? Não, isso significa que até as 6 horas eu não vou comer, mas depois das 6 horas eu vou me alimentar. Eu digo assim, olha, eu estou aqui com sede, mas não irei beber água até as 5 horas da manhã. Isso significa que depois das 5 horas da manhã eu irei beber água. Então, o texto diz que José não a conheceu, José não teve relações com ela, até que deu à luz a seu filho primogênito. Isto indica que depois eles naturalmente viveram como marido e mulher. Vamos continuar ouvindo o padre e avaliando mais algumas questões que ele levanta. Como então explicar essa realidade dos irmãos de Jesus? Bom, vamos às Escrituras. Mateus capítulo 13, versículo 55. Diz assim, não é este o carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então nós temos aí 4 nomes de irmãos de Jesus. O primeiro deles, Tiago, depois o José. Simão e Judas ficam depois. Como nós temos um tempo limitado, não vamos aqui nos deter tanto nos 4 irmãos detalhadamente. Mas vamos pegar primeiro o mais importante de todos, Tiago. Porque de Tiago nós sabemos o nome do pai e da mãe. Tiago, irmão de Jesus. Quem é este homem? Pois bem, se nós formos olhar na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, São Paulo diz que foi a Jerusalém e lá ele não encontrou nenhum outro apóstolo a não ser Cefas, ou seja, São Pedro, e Tiago, irmão do Senhor. É o que você pode ver em Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Sim, isso é bem claro em Gálatas. Pois bem, nós sabemos então que esse Tiago, que está nomeado aí como irmão do Senhor, é um apóstolo. Mas se nós formos na lista dos 12 apóstolos, quem são os Tiagos? São 2 Tiagos, Tiago maior e Tiago menor. O Tiago maior
é o filho de Zebedeu, irmão de São João. Pois bem, não é este que é o irmão de Jesus. Trata-se de um outro Tiago, Tiago menor, apelidado de menor, que é filho de Alfeu. É isso que você pode constatar claramente nas várias listas dos apóstolos. Mateus capítulo 10, versículos de 2 a 4, Marcos capítulo 3, versículos de 16 a 19 e Lucas capítulo 6, versículos de 13 a 16. Todas estas três listas trazem dois Tiagos, um é filho de Zebedeu, outro é filho de Alfeu. Bom, aqui nós temos uma inferência onde o padre ele tenta demonstrar que o fato desse Tiago ser um apóstolo, e necessariamente ele tem que estar no grupo dos 12. E só existe 2, portanto, um é filho de Alfeu, outro é filho de Zebedeu, não pode ser o Tiago chamado irmão do Senhor. E aí a gente vai perceber que não é bem assim, porque Paulo também é chamado apóstolo de Cristo e nem por isso ele está na listagem dos 12, ok? Esse Tiago, que é chamado irmão do Senhor, e ele faz uma pequena confusão, acrescentando alguma informação a mais que não está presente no texto, que é justamente a informação de que este Tiago seria o Tiago menor e o Tiago filho de Alfeu seriam a mesma pessoa. Mas em nenhum lugar é dito que Tiago o menor é o mesmo Tiago filho de Alfeu. Ok? Essa expressão Tiago filho de Alfeu, ela não aparece associada com o Tiago o menor. Então, o padre ele tentou fazer com que o texto dissesse uma coisa que ele não está dizendo. Ele colocou que Tiago o grande é o filho de Zebedeu. Não vi isso escrito em lugar nenhum. E que Tiago o menor é o filho de Alfeu. Também não está escrito. A Bíblia fala de Tiago o menor e a Bíblia também fala de Tiago, filho de Alfeu. Mas são os mesmos? Será que são 2 Tiagos mesmo? Ou será que são 3? Quando você vai em Atos, capítulo 1 e o verso 13, de maneira implícita, nós podemos perceber que nós temos ali pelo menos mais um Tiago. Olha o que diz o texto. Entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu. Então o primeiro Tiago era o irmão de João, Tiago, João e André, geralmente esses nomes aparecem juntos, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Depois fala de Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, irmão de Tiago. Em algumas versões fala filho até de Tiago, mas a palavra filho de fato não aparece no grego. A expressão seria Judas de Tiago, e que nós entendemos que seria uma relação ali de parentesco. Poderia ser o irmão de Tiago, Judas de Tiago. Quando nós falamos de Tiago e João, sempre a gente vai encontrar a referência como filhos de Zebedeu claramente, para um e para o outro. Mas você nunca, em lugar nenhum do Novo Testamento, vai encontrar a expressão de que Judas era filho de Alfeu. Nunca. Agora, existe um Tiago que é o filho de Alfeu, e existe um Judas que é irmão de um Tiago. Será que Judas é irmão desse Tiago, filho de Alfeu? Eu acredito que não. Por quê? Porque não há nenhuma referência que vincule Judas como filho de Alfeu. Não seria fácil dizer Tiago e João, filho de Zebedeu, Judas e Tiago, filhos de Alfeu? Mas isso nunca acontece. Ele sempre traz a distinção entre Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, e Judas, irmão de Tiago, mas não diz que é irmão do Tiago, filho de Alfeu. Não vincula Judas a Alfeu em lugar nenhum, ok? Inclusive na carta de Judas, quando ele escreve a sua carta, lá próximo ao Apocalipse, ele diz o seguinte: Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, verso 1, irmão de Tiago. Em nenhum lugar ele diz filho de Alfeu. Ele não vai se vincular, ele não vai em nenhum momento se colocar, ou nenhum outro escritor bíblico vai dizer que ele é filho de Alfeu, ok? Vamos continuar vendo o vídeo. Então, primeira coisa, já identificamos que este Tiago, irmão de Jesus, não é filho de José. Mas alguém poderia dizer, não, é que Maria ficou viúva de José e então se casou com outro sujeito e teve filhos com um outro homem. Mas o fato é que nós sabemos quem era a mãe de Tiago. E a mãe de Tiago não é
a mãe de Jesus. E isso nós vemos aos pés da cruz. Se nós formos olhar os textos do Evangelho que nos falam de Maria, mãe de Jesus, aos pés da cruz, nós iremos ver que ela estava acompanhada de 3 outras mulheres. Quem ver. eram essas mulheres? Vamos ver, Vejamos esse texto é interessante. Mateus capítulo 27, versículos de 55 a 56. Havia ali, no Calvário, também algumas mulheres que de longe olhavam e tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então nós temos aí 3 mulheres junto com Nossa Senhora. Opa. Peraí. O texto não diz que tem 3 mulheres acompanhando Nossa Senhora. O texto fala de 3 mulheres. Vamos ler o texto. Porque ele colocou 4 aqui, ele colocou 4 mulheres aqui, e que 3 delas estavam acompanhando Nossa Senhora, como ele fala, não é? Vamos ver aqui se tem realmente no texto de Mateus 4 mulheres. Vamos ver. O texto está em Mateus 27 e o verso 56 diz que entre as quais havia Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José. Então eu tenho Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Não diz que tinham estas 3 mulheres acompanhando Maria, mãe de Jesus. Eu tenho que identificar que uma dessas possivelmente é a Maria, mãe de Jesus. E não dizer que tinha 3. Seria muito estranho, por exemplo, Mateus citar 3 mulheres e a mãe de Jesus não está inclusa. Ele cita, olha, entre as quais estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, não é estranho ele citar que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, que não seria a mãe de Jesus, e a mãe dos filhos de Zebedeu, e não citar Maria, mãe de Jesus? Não parece estranho isso? Eu entendo que, na verdade, aqui tem uma Maria que é a mãe de Jesus, não é? Mas vamos voltar aqui ao texto de Mateus 13, que ele também citou, e aqui a gente já vai começar a perceber algumas coisas muito interessantes neste contexto de quem seria esta Maria, mãe de Tiago e José. Olha o que diz o verso 55. Não é este o carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago, José, Judas e Simão? Então existe uma Maria, que é mãe de Jesus, mas que também é mãe de Tiago, José. Agora, quando você vai para Mateus, lá no capítulo 27, você vai encontrar o quê? Aos pés da cruz, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José. Ué, pastor, mas por que ele não fala Maria, mãe de Jesus? Em várias ocasiões é citado Maria sem dizer necessariamente que ela era mãe de Jesus. Inclusive, quando Jesus fala com João, ele diz, João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Vamos continuar ouvindo o padre Paulo Ricardo. E uma mulher, cujo nome ainda não foi identificado, mas que é a mãe dos filhos de Zebedeu. Nós iremos ver depois, no Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículo 40, que provavelmente a mãe dos filhos de Zebedeu chamava-se Salomé. Pois bem, verdade. O fato é que São Marcos, nesse mesmo versículo, fala com toda clareza que Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, estava lá aos pés da cruz. Então, os evangelhos atestam claramente, havia uma Maria que era mãe de Tiago, o menor, e de José. Nós sabemos que esta Maria não era a mãe de Jesus. Mas quem era ela? Provavelmente, e aqui nós não podemos atestar com toda certeza, mas existe uma probabilidade bastante grande, tratava-se de uma irmã de Nossa Senhora. A gente vai perceber que não é bem assim, não. Colocar o nome de 2 filhas, Maria 1 e Maria 2, muito pouco provável essa possibilidade de alguém colocar o nome de 2 filhas, Maria. Mas a gente vai continuar porque eu vou esclarecer isso mais à frente. Portanto, estes chamados irmãos de Jesus, na verdade, eram primos de Jesus. Por quê? Vemos isso em São João, capítulo 19, versículo 25, que diz assim: estavam junto à cruz de Jesus a sua mãe, então, Maria, a irmã de sua mãe, Maria, de Cleofas, ou seja,
Maria, esposa de Cleofas, e a Maria de Magdala, ou seja, Maria Madalena. É interessante notar isso, que Jesus coloca com toda clareza, São João coloca com toda clareza que havia uma Maria irmã de Nossa Senhora. Esposa Portanto, de Cleofas. Cadê Alfeu? Jesus. Mas o estranho é que diz que esta Maria é esposa de Cleofas, mas não era Alfeu, que era o pai de São Tiago? Bom, aqui nós só podemos fazer conjecturas. Das duas, uma. Ou Alfeu e Cleofas são a mesma pessoa, que depois tinham dois nomes diferentes, Sim. um nome grego e um nome judaico. Ou então, esta Maria, tia de Jesus, se casou duas vezes, ou seja, teve primeiro casamento com Alfeu, do qual nasceu somente Tiago, porque de todas as listas, somente Tiago é chamado de filho de Alfeu. Os outros não são chamados de filhos de Alfeu, mas são chamados de filhos de Maria. Maria de Cleofas ou Maria de Alfeu. Ou o senhor está equivocado, né? Ele chegou no impasse que travou, né? Não dá para continuar porque a visão que ele apresentou realmente travou ele. O próprio argumento que ele utilizou deu conta de dar uma segurada nele mesmo. Né? É o que dá. Quando a gente começa a querer trabalhar conceitos bíblicos sem fazer uma exegese apropriada, a gente chega nesse ponto aí. A gente vai, daqui a pouco... aqui nós temos um problema, né? Porque tem a Maria, que é a esposa de Cleofas, mas a mãe de Tiago é filho de Alfeu, então peraí, então Cleofas é Alfeu, ou ela casou com duas pessoas? Então olha as impossibilidades. Duas filhas com o mesmo nome, Maria e Maria, depois ela casa com Cleopas, mas Cleopas é Alfeu, não, mas Cleopas pode ser, ela pode ter casado com dois, e com Cleopas, depois com Alfeu. Gente, não é bem por aí que a gente faz exegese, não é assim não é desse jeito não. Aí dá um nó na cabeça de quem está assistindo, tá certo? Vamos ver o texto, vamos ver se é primo mesmo. O padre falou que era primo, vamos ver o que diz aí os textos, o que dizem os textos, ok? Aos que argumentam tratar-se de primos, como foi o caso do padre, e é válido salientar que a língua grega, por sua riqueza de vocábulos, tem uma palavra específica para primo, que é anepsios, como está evidenciado em Colossenses 4, verso 10. Os termos adelphoi ou adelphos, encontrados no texto de Mateus 13 e também de Marcos 6, não foram uma escolha pessoal do evangelista, como possa sugerir alguém que não pretendia ser categórico quanto ao fato de Jesus ter irmãos de sangue ou não, mas foi uma constatação feita pelos críticos de Jesus. Então volta aqui para mim, veja. Não foi assim uma escolha que Mateus ou Marcos no capítulo 6 tem, vamos colocar aqui adelphoi com sentido de primo. Não, se ele quisesse falar primo, ele tinha colocado a palavra primo. A palavra aqui é irmão. E não foi uma constatação nem de Marcos e nem de Mateus. Foi uma crítica dos fariseus. Peraí, quem é esse Jesus? A gente conhece ele, rapaz. A gente sabe quem é a mãe dele, Maria. A gente conhece seus irmãos, e aí cita o nome dos irmãos e suas irmãs. Não estava falando, a gente conhece seus primos. Não. A gente sabe quem é ele, sabe quem é a mãe dele, sabe quem são as irmãs dele. E engraçado que ninguém falou das irmãs como sendo primas, né? Uma coisa que é importante dizer é que esta visão de que Jesus não teve irmãos, ela foi confirmada no Concílio de Latrão. E olha que diz neste concílio: se alguém, segundo os santos padres, não confessa que própria e verdadeiramente é mãe de Deus, a santa e sempre virgem imaculada Maria, já que recebeu nos últimos tempos sem sêmen do Espírito Santo o próprio Deus Verbo, e que deu à luz sem corrupção, permanecendo a sua virgindade indissolúvel, mesmo depois do parto, que seja anátema. Viu aí? Então, essa foi uma doutrina que foi acrescentada posteriormente, lá no Concílio de Latrão, com as ideias ali de Santo Agostinho, de Inácio de Antioquia. Então, quando chega no Concílio de Latrão, é que o pessoal toma essa medida aí. Não, vamos oficializar esse negócio, né? Essa nova teoria, esta nova doutrina, tá certo?
É interessante notar que tem algumas pessoas, como Ambrósio, que tentaram fazer uma exegese para provar a virgindade de Maria. Veja este pensamento. Então, segundo Ambrósio, em Ezequiel 44:2 diz que o Senhor disse-me: esse pórtico ficará fechado, ninguém o abrirá, ninguém aí passará, porque o Senhor Deus de Israel aí passou e ele permanecerá fechado. Então alguns tentam dizer o seguinte: olha, esse texto aqui é uma referência a Maria, porque Jesus passou ali e ficou fechado. E, gente, eu não vou gastar meu tempo aqui agora para fazer uma exegese de Ezequiel com você, mas eu posso te assegurar que o texto de Ezequiel nada tem que ver com a virgindade de Maria, tá certo? Vamos ver a parte final do vídeo do padre, e aí eu vou comentar os textos que ele mencionou sobre ali aos pés da cruz, tá bom? Gostaria de concluir dizendo uma coisa que é muito importante para nós católicos. Sim, pois não. A nossa certeza a respeito da virgindade de Nossa Senhora não deriva da Bíblia. Ah, tá. Deriva da nossa fé e da tradição da igreja de 2000 anos. Pronto. Agora sim. De todo o vídeo, a única parte que eu aproveitei, que eu concordei, disse: assina embaixo, padre, é isso aí mesmo, você tá certo. É essa. A única certeza que a Igreja Católica tem de que Maria não teve mais filhos deriva da sua tradição, da sua fé. Não tem nada a ver com a Bíblia. Não deriva da Bíblia. E tentar mesclar a Bíblia com a tradição chega nesse impasse que o padre chegou aí, né? Chegou ali e ficou... E aí, para onde é que eu vou? Vamos explicar o episódio da cruz, tá? Vamos ver aqui rapidamente este episódio da cruz e aí a gente vai fazer a análise para ver realmente quem estava ao pé da cruz. Porque o padre começou dizendo que tinha 3 mulheres e que estavam acompanhando Maria. Em Mateus 27 não fala isso. Mas vamos ver aqui como é que está no texto. Está aí na tela, você pode observar, nós vamos fazer uma análise de intersecção dos textos, analisando ali o evento da crucifixão, tanto em Mateus quanto Marcos e também em João. Então vamos ver o que diz o texto, né? Eu já li antes para vocês, mas o texto diz assim, olha: entre as quais estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Pronto. Então quantas mulheres nós temos aqui citadas em Mateus? Nós temos 3. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, ok? Muito bem, vamos avançar, vamos ler agora o que está em Marcos. Em Marcos 15, verso 40 diz: e também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Muito bem. Então, nós já identificamos que quem poderia ser a mãe dos filhos de Zebedeu, Salomé. E nisso o padre até acertou. Ele só acrescentou uma coisa que não estava no texto, não é? Mas vamos colocar um texto sobre o outro para a gente começar a fazer as identificações certinho? Vamos ver aqui como é que fica? Então, nós temos aqui, numa justa posição entre as passagens, nós já apreendemos aqui que a mãe dos apóstolos Tiago e João, ou seja, a esposa de Zebedeu, se chamava Salomé, chamava-se Salomé. Então nós temos aqui, o texto de Mateus fala de Maria Madalena? Sim. O texto de Marcos também fala de Maria Madalena. O texto de Mateus fala de Maria, mãe de Tiago e José. No texto de Marcos também fala de Maria, mãe de Tiago, só que acrescenta o detalhe de ele ser o menor. E também de José. E agora, ao invés de falar a mãe dos filhos de Zebedeu, o texto fala de Salomé. Portanto, olhando os dois textos, a gente colocando em justa posição, analisando detidamente cada um, a gente já está percebendo que nós temos aqui 3 pessoas. Só que aí a gente vai para o livro de João, que foi onde o padre não conseguiu as respostas. E eu quero mostrar para vocês. João, pelo fato de ter estado ao pé da cruz, nos momentos agonizantes de Cristo, ele acrescenta ainda mais detalhes nas descrições apresentadas acima. Olha o que diz o texto. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Então, nós já entendemos. Ele não fala Maria também. Ele também não fala de Maria, mãe de Tiago e José. Ele também não cita o nome Salomé. Ele simplesmente diz: estava ali a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena.
Aqui nós encontramos certa dificuldade interpretativa a depender de onde nós colocamos a vírgula. A nossa dificuldade não está se é Alfeu, é Clopas, é Cleopas ou se não. Não. A nossa dificuldade aqui está onde estaria a vírgula. Por quê? Porque a depender de onde você coloque a vírgula, você vai ter 3 mulheres ou 4 mulheres. Entretanto, a maioria dos teólogos, dos estudiosos, concordam que havia 4 e que João, por estar mais próximo, ele traz essa riqueza de detalhes. Vamos avaliar estes 2 exemplos? No primeiro exemplo, nós temos assim, colocando a vírgula em um determinado local da sentença. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a primeira pessoa, e a irmã de sua mãe, a segunda pessoa. Maria, mulher de Clopas, seria a terceira pessoa, e Maria Madalena, 4. Então você tem aí Maria, mãe de Jesus, a irmã de Maria, Maria, mulher de Clopas e Maria Madalena. Num segundo exemplo, nós teríamos o seguinte: junto à cruz estava sua mãe, que seria Maria, não é? A mãe de Jesus, e a irmã de sua mãe, que era Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. O padre interpretou dessa forma. E aí, o padre não conseguiu conciliar os textos, porque onde é que foi parar Salomé aqui? Cadê Salomé nessa história? Porque tem Maria Madalena, tem Maria, a mãe de Jesus, a sua mãe, e a irmã de sua mãe. Ué, mas cadê Salomé? Porque os outros textos falaram de Salomé. A mãe dos filhos de Zebedeu, cadê Salomé? Não está presente. Mas aí agora entra uma outra Maria, que é mulher de Clopas, e o padre tentou dizer que era a esposa de Alfeu. Bom, um detalhe importante é que em nenhum outro relato, nem Mateus e Marcos, se fala da mulher de Clopas, ou Cleopas, como alguns preferem. Então este detalhe adicional vai acontecer apenas no livro de João. Nos outros relatos não se fala da mulher de Clopas. Então nós temos que identificar as 3 e mais essa mulher de Clopas. Ok? Vamos ver então como é que fica o texto de João naquela tabelinha que nós fizemos. Nós temos Maria Madalena, sua mãe, que é Maria, e aí nós entendemos que esta é a mesma Maria, mãe de Tiago e José, conforme Marcos 6,13 e Mateus 13, a irmã de sua mãe, que não se fala o nome, e Maria, mulher de Clopas. Agora vamos colocar naquela justa posição que a gente fez comparando os outros textos com este. E aqui nós temos o seguinte: Maria Madalena está presente em todos os relatos. Então a mulher 1 seria aqui, olha, Maria Madalena. Mulher 2, quem seria a mulher número 2? Seria a mãe de Jesus. Maria, mãe de Tiago e José. Maria, mãe de Tiago, o menor, e José. E o texto de João, que seria sua mãe, que é a mãe de Tiago e José, conforme Marcos 6 e também conforme Mateus 13, 55. Nós temos a terceira mulher, a mãe dos filhos de Zebedeu, que é a Salomé, que é irmã de sua mãe. E nós temos a Maria, mulher de Clopas, que não é citada em nenhum outro relato. Aqui fica até mais fácil você compreender algumas coisas. Primeiro, de que se esta Salomé aqui seria a irmã de Maria, fica fácil você compreender por que havia tanta proximidade de João e Tiago com Jesus. A ponto de, por exemplo, João deitar-se no peito de Jesus. Eles sim eram primos. Por este texto nós vamos perceber isso daí. Que a irmã de sua mãe, ou seja, seria Salomé. A única que não foi identificada em João seria exatamente Salomé. Porque o padre simplesmente esqueceu que Salomé existe ali aos pés da cruz, mas ela tem que aparecer. Se foi mencionado em Mateus, Marcos, em João, vai aparecer também. Então lá está Salomé, a irmã de sua mãe. Não a mulher de Clopas, não a mulher de Alfeu, ok? E aí então percebemos por que Jesus e João eram tão próximos. Eles eram primos, tá bem? Como o padre mesmo citou, em Gálatas, no capítulo 1 e o verso 19, não deixa dúvidas de que Tiago era realmente irmão de Jesus. Como diz, e não vi a nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Este texto que eu apresentei para vocês em PowerPoint, na verdade foi um artigo que eu escrevi, eu vou deixar no link da descrição, você pode baixar. Mas, concordando ou não com estes paralelismos que nós fizemos, traçando estes paralelismos, nós temos evidências suficientes para crermos
que Maria teve sim filhos, como eu apresentei no início, pelo simples fato de Jesus ter sido o primeiro e não o único, pelo simples fato de a Bíblia dizer que José não a conheceu até que ela tivesse o filho, ou seja, depois disso ele a conheceu, viveram como marido e mulher. E os textos de Mateus 13 e de Marcos 6 falam de Adelfon, ou Adelfós, que significa irmão e não necessariamente primos. Existe uma palavra própria para primo que aparece em Colossenses 4, verso 10. Portanto, biblicamente, textualmente, gramaticalmente falando, Maria teve sim outros irmãos. E pastor, isso diminui em quê o trabalho de Maria? Em nada. Maria não deixou de ser bem-aventurada, Maria não deixou de ser uma mulher importante, especial, com uma missão grandiosa, escolhida por Deus para levar Jesus Cristo no seu ventre, quer dizer, Deus em forma humana, em carne humana. Foi uma missão importantíssima que ela teve. E ter outros filhos não diminui o trabalho de Maria, não diminui a pessoa de Maria, não minimiza a sua importância, não minimiza o seu trabalho, tá bom? Eu espero ter ajudado você, espero ter respondido a sua pergunta, minha querida. Um grande abraço e que Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo vídeo.